Então vamos nessa? Seja muito bem-vindo ao canal. Pessoal, eu estava até preparando um outro conteúdo para postar hoje, quando eu parei para pensar sobre um livro que eu comecei a ler recentemente. O livro é esse aqui, ó, Mais Esperto do que o Diabo, do Napoleão Hill. E este livro, ele é uma entrevista fictícia em que o autor questiona o diabo sobre quais são os mistérios para se ter liberdade e sucesso. Eu ainda não terminei de ler esse livro, comecei a ler ele há pouco tempo, tá? Mas alguns trechos me fizeram parar para pensar seriamente sobre o assunto. Mais especificamente quando ele fala sobre alienação. Em determinado trecho do livro, o autor faz a seguinte pergunta para o diabo: descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. Então o diabo responde: a melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Bom, você é assim ou conhece alguém assim? Segundo o dicionário, alienação é a ação ou o efeito de alienar, de tornar separado, de se afastar, desviar. É uma distração, abstração, perda da razão, loucura ou alienação mental. Isso me fez pensar na alienação financeira, que não é só alienação financeira, mas é uma alienação total. A pessoa não tem perspectiva, não sabe o que quer da vida, não tem propósitos, muitas vezes não tem nem sonhos. Por isso, para ela, tanto faz o que acontece ou o que vai acontecer, tanto faz ter ou não dinheiro, tanto faz este ou aquele governo, se ela tiver o mínimo para ir sobrevivendo, para ela está bom. Você conhece ou já viu gente com esse pensamento, com esse tipo de atitude? Em outro trecho do livro, o autor pede para que o diabo descreva uma pessoa alienada. E entre várias definições que o diabo deu, me chamaram a atenção as seguintes. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta mais ainda se ele consegue crédito. E trazendo isso para o nosso propósito, que é a educação financeira, muita gente acaba se alienando. Muita gente gasta mais do que ganha e acaba se endividando quando ela consegue crédito, como, por exemplo, com cartões de crédito, com cheque especial, boletos, etc. É muita gente vivendo no que se chama de corrida dos ratos, que é um ciclo vicioso de trabalho e consumo. Ou seja, a pessoa trabalha, consome tudo, para no mês seguinte ela trabalhar e consumir novamente, e assim por diante. Ela não almeja mudar, ela nem sabe que pode mudar. E isso não é necessariamente porque ela não quer mudar, é que ela simplesmente não sabe que pode mudar a sua realidade. A pessoa trabalha duro o mês inteiro, paga suas contas e no final do mês mal sobra, ou pior ainda, falta dinheiro. É um ciclo que não tem fim. E você já parou para pensar por que isso acontece? Isso acontece porque, na grande maioria, as pessoas não sabem sobre dinheiro, não entendem sobre finanças pessoais, não entendem nada sobre investimentos. Elas não pensam no futuro. E muitas não querem nem pensar realmente no futuro. Mas isso é culpa delas? O sistema educacional e a sociedade não incentivam o conhecimento sobre investimentos. A escola não ensina sobre dinheiro, não ensina sobre finanças pessoais, não ensina sobre investimentos. Ela não ensina o preceito básico, que é gastar menos do que se ganha. Nós vivemos em uma sociedade em que a cultura é a de que o dinheiro foi feito para gastar. Por isso, as pessoas trabalham para pagar boletos e não para construir patrimônio. As propagandas e as redes sociais acabam incentivando esse consumismo desenfreado, nos enchendo de propagandas de produtos e mais produtos que, se nós pararmos para pensar com calma, muitos deles a gente nem precisa. E o próprio sistema quer que nós sejamos consumidores e não investidores, porque isso é bom para eles. Porque você sendo consumidor e não sendo investidor, significa que você não está parando para pensar sobre a política, você não está parando para pensar sobre o país, sobre o governo.
Ou seja, você está se alienando de tudo. E isso acaba sendo bom para o governo. Ou melhor dizendo, isso acaba sendo bom para algumas pessoas. E o conceito de status acaba fazendo com que muitas pessoas gastem muito mais do que ganham simplesmente para parecer aquilo que elas não são, ou seja, ricas. É muito comum ver pessoas com situação financeira limitada tendo celulares de última geração, roupas de marca, tênis caros, etc. Tudo isso para parecer o que elas não são. Isso só faz com que elas se afastem cada vez mais daquilo que elas almejam ser, ricas. Para ser rico, você precisa ter tranquilidade financeira. E para você ter tranquilidade financeira, você não pode gastar mais do que você ganha. Você precisa guardar uma parte disso, investir para que no futuro você tenha condições melhores do que as que você tem hoje. Se você gasta tudo ou mais do que você ganha, você nunca chega nesse ponto de ter riqueza e tranquilidade financeira, que é o que a maioria das pessoas almejam. Mas pelo fato de gastarem mais do que ganham, elas nunca chegam nisso. Em um outro trecho do livro, o autor pede para que o diabo faça uma descrição de uma pessoa não alienada. O diabo então faz uma descrição detalhada de o que é uma pessoa não alienada. Mas a que mais me impressionou foi a seguinte: a característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Quantas pessoas você conhece que pensam por si mesmas, que não se deixam influenciar por opinião de outras pessoas, que procuram entender aquilo que não entendem inicialmente, que estudam, que leem, que gastam parte do seu tempo para melhorar o seu intelecto, ao invés de ficar criticando outras pessoas que conseguem fazer aquilo que elas não conseguem fazer? O que irá definir uma pessoa que terá sucesso financeiro na vida, enquanto outra passará a vida simplesmente sobrevivendo, muitas vezes recebendo auxílios como Vale Gás, Bolsa Família, etc. O que faz com que alguns consigam independência financeira, enquanto outros vão viver presos aos seus salários, presos aos seus empregos, recebendo salários que muitas vezes não dá para nada. O que define que uma criança irá se tornar um adulto realizado financeiramente, enquanto outra simplesmente passa a vida sobrevivendo. Se essas duas crianças viveram no mesmo ambiente, tiveram as mesmas oportunidades e às vezes até os mesmos pais. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha contato com inúmeras outras crianças da vizinhança. Meus pais sempre foram pobres, então nós vivemos em bairro de pobres. E pobres antigamente tinham muitos filhos, então existiam muitas crianças na região onde eu morava. Eu, meus irmãos e essas outras inúmeras crianças vivemos no mesmo ambiente de pobreza, estudamos nas mesmas escolas, então nós tivemos praticamente as mesmas oportunidades. Nossos pais não nos ensinaram sobre educação financeira, porque nem eles mesmos sabiam o que era educação financeira. E eles nem se preocupavam com isso. A preocupação deles era trabalhar para conseguir trazer o sustento para casa. Então eles trabalhavam, 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 e no máximo no final de semana um descanso. E olhe lá, quando não precisava também fazer um bico no final de semana. A escola também não nos ensinou sobre dinheiro, não nos ensinou nada sobre educação financeira, porque não era o intuito da escola. E continua não sendo o intuito até hoje. Por que algumas dessas crianças conseguiram ganhar dinheiro e serem bem-sucedidas financeiramente, enquanto outras, a grande maioria, simplesmente não conseguiram sair do lugar? Não conseguiram bons empregos, nem sequer cursaram o ensino superior, a grande maioria não terminou nem o ensino médio. Algumas se enveredaram pelo caminho das drogas, dos furtos, algumas morreram em decorrência disso, enquanto outras, muito poucas, conseguiram melhorar de vida, conseguiram fazer uma graduação e hoje têm situações financeiras estáveis. Eu não digo que elas sejam ricas, mas elas têm situação financeira estável. Tem uma frase de um americano que morreu em 2009, chamado Jim Rohn, que foi palestrante motivacional, foi empreendedor. Essa frase diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se só isso determinasse o que você será no futuro, eu seria drogado ou bandido, porque a grande maioria dos meus amigos de infância se enveredaram por esse caminho. Então não é só isso que define uma pessoa. Não é só isso que vai definir quem vai ganhar dinheiro e quem não vai ganhar dinheiro. Quem vai ter estabilidade financeira e quem vai passar a vida endividado. Mas ela pode ser um indício, pois se você anda com um determinado tipo de pessoa, a probabilidade de que você tenha os mesmos gostos ou faça as mesmas coisas, ela é grande. Só que isso não é uma regra, mas é claro que pode acabar influenciando. E as questões relativas ao dinheiro, a maneira como se lida com o dinheiro, elas são muito mais complexas do que essa frase faz parecer. Existem muitos preconceitos enraizados em uma pessoa pobre sobre o dinheiro, que muitas vezes faz com que ela não consiga progredir. Ah, o dinheiro não traz felicidade. Ah, rico é tudo bandido.
Rico não presta, é preciso trabalhar demais para ganhar dinheiro. E dá para mudar isso? Claro, sempre dá. É só você querer mudar. E a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. O dinheiro não foi feito só para gastar. Você precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. A riqueza, ela não vem do quanto você ganha, mas daquilo que você guarda e investe. Existem pessoas que ganham muito bem, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês ou mais, e não tem nada guardado. Elas vivem em função do salário. Elas ganham bem, mas consomem tudo, gastam tudo que ganham e não guardam nada. Se elas perderem o emprego, elas vão estar na mesma situação que um pobre, não vão ter nada. Então, ganhar bem não significa ser rico, significa que você ganha bem em um determinado momento. Se você não guardar dinheiro e se você não investir, o futuro pode não ser tão promissor. Você pode sofrer no futuro as consequências desse seu ato, de não guardar e de não investir. Se você perder o emprego, vai ficar sem nada como qualquer outra pessoa. Depois, é preciso criar o hábito de investir. Não é porque você é pobre que você não pode investir. Qualquer um pode investir, ganhe muito ou ganhe pouco dinheiro. Primeiro, é preciso aprender a guardar dinheiro para depois você investir. Então é necessário que você pare de gastar tudo que você ganha, que você guarde uma parte do que você ganha para que você possa investir no futuro. Se você investir R$ 100 todos os meses, em alguns anos você vai ter uma pequena fortuna. Pode ser pequena, mas você tem. Enquanto que aquele que não investe em nada, ele não vai ter nada no futuro. Ele não investe hoje e no futuro ele vai estar do mesmo jeito, sem nada. Evite também as armadilhas financeiras da atualidade, como as dívidas, principalmente as dívidas com cartão de crédito, com cheque especial e com empréstimos com juros altos. E não gaste por impulso. Pense antes de gastar. Só consuma aquilo que for necessário. Depois que você tiver com a sua vida financeira mais estabilizada, você pode até pensar em consumir aquilo que você gostaria de consumir. Mas pense primeiro no seu futuro. Você foi programado para ser um consumidor. É isso que a sociedade tem te ensinado. Mas você pode mudar isso. Você pode se tornar um investidor. As pequenas mudanças que você implementa hoje podem te garantir um futuro mais tranquilo e confortável. Você já investe ou você ainda está preso no ciclo do salário? Comente aqui embaixo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para aprender mais sobre dinheiro e sobre investimentos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.